estudar, fazer o que quiser. Bom, para nós começarmos o exercício da tarde de hoje, eu gostaria que vocês pegassem o seu objeto que foi escolhido, ou desenho, mandala, e assim, coloque-se numa posição onde você pode conter os seus olhos, os globos oculares, ligeiramente fechados, relaxados, melhor dizendo. Você não vai fechar totalmente os olhos, mas é como se você deixasse os globos oculares, serem envolvidos pelas. Esqueci o nome, gente. Ai, meu Deus. Pálpebras. Obrigado, que bom que tem gente aí atento Isso. no momento. As pálpebras Ah, ficarem mais pesadas, tudo bem? Para que a gente possa, de uma certa forma, só deixar a visão ficar sutil. E você vai olhar para esse seu mandala, para esse seu desenho, para esse seu objeto que você elegeu para ser trabalhado nesse momento. E eu vou fazer algumas perguntas para você. Não precisa se preocupar em copiar nada, porque isso vai ficar gravado, tá? Tá aí no vídeo. Eu quero que você observe a sua respiração nesse momento. Continue fazendo o que você está fazendo, não precisa parar nada, não. Tá tomando café, toma um café, tá tudo certo, gente. Dá para fazer todas as coisas juntas. E olha para o seu desenho, para o seu objeto eleito nesse momento, e observa o que ele tem para contar para você nesse momento. O que ele quer, precisa ou necessita te contar, revelar, tirar os véus que encobrem a verdade neste momento. Essa questão que está se apresentando para você através desse objeto, desse desenho, desse mandala, essa questão ela é de uma área específica da sua vida ou diz respeito a você mesmo em todas as atuações e áreas da sua vida? Ah, eu vou dar um exemplo, tá? Ah, isso diz respeito à minha questão saúde. Ah, isso diz questão à minha parte financeira. Ah, isso está me trazendo uma situação para eu repensar na minha postura profissional. Ah, isso está falando de relacionamento afetivo. Ah, isso está me falando do meu relacionamento comigo mesma ou com as pessoas com as quais eu me envolvo hoje em dia. Ah, é a maneira como eu conduzo a minha parte, sei lá, profissional na existência. Ou fala, conversa com você em todos os âmbitos da sua vida. Que você é o centro mais importante que existe aqui agora. Mesmo que nós estejamos trabalhando coletivamente falando, mas também há um espaço individual de cada um de nós nesse momento. Por isso, inclusive, todo aquele espaço dedicado na primeira parte da tarde de hoje. Primeiro, porque fazia muito tempo que nós não nos encontrávamos. Segundo, porque é um momento onde a gente precisa colocar para fora aquilo que está perturbando ou não a nossa mente. Terceiro, porque cada um, com a sua fala, demonstrou carinhosamente falando o nível de consciência que se encontra nesse momento. Quarto, porque eu posso aprender com a possibilidade daquilo que está sendo dito pelo outro. E aí, talvez um pouco mais vazio, mais liberto dessa massa primeira que nos perturbou ao longo desse período todo e que a gente pôde pelo menos compartilhar, desabafar, saber que tinha alguém que estava nos ouvindo na primeira etapa do nosso trabalho no dia de hoje, eu estou aqui. E não é eu, Vitor, é eu, Vitor, para comigo, eu, Maria Silvia, para comigo, Maria Silvia, eu, Massaco, para comigo, Massaco, eu, Kelly, para comigo, Kelly, e assim sucessivamente falando. Cada um dentro de si. Olha para o seu objeto, para o seu mandala. Nessa área de atuação ou em todos os campos da vida que ele esteja mexendo com você aqui agora, qual é o elemento, o símbolo, a ideia, o pensamento, o sentimento ou a emoção que aparece em primeiro plano? Eu vou traduzir aquele que é mais importante, significativo para você aqui e agora, nesse momento, que chama a sua atenção.
como se aquilo se ampliasse. Se eu estou com um desenho na minha frente, tem uma forma, uma figura, uma cor, um traçado, um lugar para onde o meu desenho me leva, os olhos são puxados para aquilo. O que é que isso quer de você? Sem julgamento, sem crítica, você não vai precisar falar nada para ninguém. E aqui ninguém lê a mente de ninguém agora, tá? Depois a gente vai ler, mas agora ninguém está lendo a mente de ninguém, então assim você pode, de uma certa forma, ficar inteiro dentro do seu processo de interiorização. Essa partícula do seu desenho ou do objeto que você está analisando nesse momento, é, transmite que emoção, faz você pensar no quê? Está embasado numa crença, sua emoção, seu sentimento, sua intuição, seu pensamento podem estar embasados numa crença. Consegue perceber qual é a crença que está atrás disso, ou na base disso tudo? Você pode olhar até para o seu desenho como um todo, ou para o seu objeto como um todo, ou aquilo que está ao lado dessa partezinha do seu desenho que te chamou a atenção. Essa crença é só sua ou é uma crença que também foi aprendida? Essa crença aparece em outros aspectos, em outras áreas de vivência do meu existir aqui agora, que talvez eu não tenha parado para observar ou prestado tanto atenção assim. Nesse meu objeto, nesse meu desenho, nesse meu mandala, pode aparecer no imaginal, na nossa área de imaginação, uma pessoa que faça sentido para você até na relação com esta crença que nós estamos trabalhando aqui agora. Quem é a pessoa que aparece para você aí agora? E não importa se ela seja presente na sua vida, se ela já fez parte, se ela já nem está mais nesse plano, se é uma pessoa que você nem conheça aqui agora, mas tem a imagem dela aí para você. Pergunta para ela, porque ela é uma consciência atuante, tudo bem? E ela vai responder, pode ter certeza disso. Fé, força no espírito. Pergunta para ela: por que que eu preciso me manter nesta crença aqui agora? O que que você, esta imagem desta pessoa, conhecida ou não, encarnada ou já desencarnada, que esteja aí nesse momento, pode até ser um mentor, tá? Pode ser um orientador, não tem problema nenhum. É assim, é que esteja num outro plano. É assim, o que que eu preciso aprender com isso que eu ando negligenciando, que eu não ando observando no meu existir aqui agora? E talvez por isso essa situação se dê na minha existência aqui agora. Pergunta se essa energia, essa consciência aí agora, quer
precisa ou necessita de alguma coisa de você. Veja o que ela responde. Talvez a gente nem possa fazer, mas pelo menos se permita a possibilidade dela trazer à luz da sua consciência o que ela está esperando de você. Quando você entra em contato com essa informação, que já chegou, viu, gente? Já está aí. Quando você entra em contato com essa informação, qual é o primeiro impacto que te causa? Qual é a emoção, qual é o sentimento, qual é o pensamento quando você escuta isso dessa energia, desta consciência? Você fica tranquilo, fica intranquilo, fica confortável, fica desconfortável, se sente mais seguro, mais inseguro. Gente, e tá tudo certo, tá? Qualquer coisa que vier é o mais importante nesse momento, hein? Se veio à luz da sua consciência, é porque já existe a prontidão para poder olhar para isso com mais foco, com mais carinho. Carinhosamente falando, eu vou fazer uma brincadeira aqui agora, porque eu estou com a minha luz aqui apagada do eixo, mas assim, é como se eu estivesse colocando a luminária, né, com toda a atenção, com todo o foco direcionado em cima dessa situação que eu estou olhando agora. E ok, talvez trazendo um pouco mais dessa luminosidade, de luz mesmo, nesta situação, eu começo a perceber outras variáveis que eu não tinha enxergado do porquê esta situação está acontecendo na minha vida aqui agora, que pode até ser uma característica positiva, tá? Não precisa obrigatoriamente ser uma dor. Pode ser que esse mandala, nesse primeiro momento, tenha me trazido um aspecto que eu olho e goste muito, que eu curto, uma habilidade que eu já tenho trabalhado, já tenho desenvolvido, ou um aspecto negativo e que também não tem problema nenhum. Você mentalmente agora, você agradece a fala e a orientação que essa consciência trouxe para você. Agradecer não num sentido de obrigado, porque obrigado é sinto-me obrigado a retribuir. É no sentido de gratidão. Gratidão na amplitude da palavra, porque foi dada a oportunidade para que você pudesse expandir um pouquinho seu estado de consciência. E você emana o melhor que habita no seu ser neste momento para esta consciência que trouxe para você um lado, mesmo difícil até ainda a ser trabalhado, mas está aí. Então significa que tem méritos para poder receber essa informação. Agradeceu? Se você olhar para esse mandala agora, desfoca um pouquinho a possibilidade de ter que enxergar esta consciência que te trouxe essa informação. Não é desprezá-la, mas é não ficar preso nela. Entende isso? Porque ela já fez o papel que ela tinha que fazer. Então você já fez a gratidão, tudo bem? E assim, então agora você vai olhar para o seu mandala, ou para o desenho, ou para o objeto que você escolheu agora. O que muda na sua visão nesse momento, agora olhando para esse desenho, para esse mandala? A respeito desse tópico que você está trabalhando na sua vida nesse momento. Investigue em você se ainda há de haver cobrança. Ah, então eu tenho que agir de tal forma, ah, então eu preciso fazer tal coisa. Não preciso nada, não tenho que coisa nenhuma. O fato de eu conhecer, de eu colocar o foco de luz em cima desta questão, não é obrigatoriamente falando necessário que eu tenha que agir a partir disso, como uma obrigatoriedade.
Será que tem alguma outra coisa que o próprio mandala, que o desenho, que o objeto que eu escolhi conte para mim, que sejam caminhos para eu poder chegar neste lugar aonde foi revelado para mim nesse momento? Que outras coisas eu preciso? Porque às vezes quando a gente foca demais em cima do problema, a gente não enxerga o que está ao redor, em torno. E aí eu deixo de olhar as possibilidades. Eu fico tão preso no lugar que eu tenho que atingir ou que necessita ser ampliado e trabalhado, que eu deixo, carinhosamente falando, de perceber que dentro do próprio mandala tem o problema, tem, mas também estão dados os caminhos para que eu possa chegar nesse lugar. Fecha os olhos. Presta atenção na sua respiração. Não é para viajar, por favor. É para continuar centrado aí agora, porque a gente vai fazer um exercício rápido. Inspira, pausa. Expira, pausa. E volta a inspirar. Inspirando, pausa. Expirando, pausa. Inspirando, pausa. Expirando, pausa. Volta a inspirar. Abra os olhos. Abra os olhos. Olhe para o mandala, ou para o objeto, para o desenho. O que mudou? Pergunta assim para o seu objeto, ou para o mandala, ou para o desenho que você esteja investigando agora. Que é que agora, com tudo isto revelado no ponto que chegamos, você quer, preciso, necessita de mim? Não é a consciência com a qual nós estávamos conversando, é com o mandala, tá? Ou com o livro, ou com o objeto que eu aí estou trabalhando nesse momento. Como eu estou me sentindo aqui agora? E não sou eu, Vitor. Sou eu, Vitor, para comigo mesmo, eu, Carla, para comigo mesmo, eu, Isilda, para comigo mesmo, eu, Van, para comigo mesmo, eu, Dolores, para comigo mesma, e assim sucessivamente falando. Não é em relação ao outro, é em relação a esse exercício que nós estamos fazendo. Se nós pensarmos carinhosamente falando nas nossas áreas de atuação, em todas as nossas áreas de atuação na vida, a área pessoal, a área profissional, a área saúde, a área trabalho e carreira, a área relacionamentos, o ambiente físico onde eu me encontro, as diversões e recreações, as obrigações. Que outra área da minha vida pode ser observada nesse momento através desse desenho, deste mandala ou deste objeto que eu escolhi agora, ou que, na verdade, me escolheu para potencializar e reforçar aquilo que eu necessito nesse momento? Qual é a área da sua vida que você está dando menos valor aqui agora? Que está faltando um pouco mais de atenção, de cuidado, de respeito por você mesmo agora? Não é aquela que está deixada ali de lado, porque ela já está trabalhada, ela já, né, não é o foco da atenção, mas é uma área que eu esteja negligenciando. Então, talvez a vida esteja dando sinais. O dinheiro que não entra, todos os meus relacionamentos eu discuto, eu brigo. Eu tô tão triste, 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 triste que eu deixo de olhar para coisas que possam ser prazerosas. Veja, não é obrigação, é o antagônico, o oposto daquilo que eu estou deixando um pouquinho de lado.
E nada aqui tem julgamento e tem crítica. É um fato de nós trabalharmos o mandala de uma maneira, totalitária. Qual é a cor ou o elemento, o símbolo que mais chama atenção para você aí agora no seu mandala? Com relação a essa área negligenciada do seu existir, o que essa cor ou esse símbolo tem para te dizer nesse momento? Todo símbolo, toda cor, todo elemento tem uma forma ou uma energia complementar, que neutraliza essa excessividade da energia que está manifesta, seja ela para uma sensação ruim ou seja ela para uma super mega blaster euforia, por exemplo, para um super mega blaster prazer. A gente não pode viver nesses desequilíbrios 24 horas por dia. Eu posso ter picos, picos de muito prazer, orgasmos múltiplos, mas não dá para viver em orgasmos múltiplos 24 horas por dia. O nosso estado de consciência de manifestação ordinária aqui agora não suporta isso, não dá conta desse recado. Então, esta emoção, este sentimento que está aí, que está negligenciado, pode ser complementado com que outra energia, de que outra forma. Até para que eu saia do julgamento, da cobrança, da crítica, do ter que estar num patamar que eu ainda não me encontro, que eu preciso essa noite jantar com Jesus. Não vai, tá? Então, né, já tem que saber disso. Não vai porque ele está ocupado. Ele tem um banquete importantíssimo hoje, ele já avisou. Então, quando eu olho para isso carinhosamente falando, eu posso inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. E eu vou trazendo de volta um ponto qualquer de equilíbrio no meu ser. Um ponto qualquer de equilíbrio no meu ser. Porque isso, de alguma maneira, facilita a possibilidade de eu poder lidar com a chance de que está tudo certo, na possibilidade e no caminho que eu preciso estar aqui agora. Está tudo certo, porque eu tenho a possibilidade de poder seguir aquilo que é significativo e que, para mim, eu consigo olhar para isso nesse momento. Eu não tenho que estar em forma, em lugar, em coisa alguma diferente dessa a qual eu me encontro nesse momento. Hum. Até nessa brincadeira dessa inspiração mais expressiva, né, na possibilidade de poder dizer: "Solta, deixa ser". Será que todas as variáveis que precisavam se manifestar, já se manifestaram para que eu pudesse trabalhar toda a profundidade deste elemento que eu estou mexendo nesse momento? Às vezes eu posso ter é só um exemplo, tá, gente, é só exemplo. Eu tenho uma mágoa que eu quero me reparar perante uma determinada pessoa, só que eu vou lá conversar com a pessoa não está pronta, então não adiantou nada. Veja, as variáveis precisam também ser trabalhadas, né, para que a sincronia possa acontecer. Se eu desrespeito esta ordem natural das forças e das energias, eu posso estar me colocando acima do universo. E isso é manifestação ególatra, egóica. Eu preciso respeitar o tempo do outro também, que pode passar mais de uma encarnação, tá? E aí eu estou comprometido, carinhosamente falando, de que eu vou ter que voltar em algum outro momento aqui ou em algum outro lugar para poder reparar essas possibilidades. Então é assim que os karmas são desenhados. E não tem nada de errado.
Mas, naturalmente falando, eu posso ir me desbloqueando desse processo de cobrança interna que eu vou fazendo comigo mesmo, que não obrigatoriamente tem que estar vinculado só ao outro. Pode ser uma autocobrança eu comigo mesmo. Olha para o seu mandala. Você é capaz de emanar gratitude para esse mandala ou para esse objeto, para esse desenho nesse momento? Observa a sua respiração aqui agora. Veja como você está se sentindo. Como se você tivesse um pincel de verdade, de pintor na sua frente, na sua mão. Você expanda a sua tela mental agora com esse pincel. Passa esse pincel, limpando, depurando essas energias que ajudaram a compor para você um aspecto importante do seu existir em totalidade a ser trabalhado. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Muito bem. Todos de volta, por favor. Todo mundo tem o direito, se quiser, de permanecer calado, mas todo mundo também tem o direito, se quiser, de falar. Como nós temos 20 minutos até o final do nosso encontro de hoje, se você quiser falar em 3 palavras, num parágrafo, muito rapidamente, o que é importante para você aqui agora. Fala, Rê. Oi, eu não sei o que aconteceu, mas eu não estou me vendo, tá? No grupo aí, sei lá, né? Acho que o computador tá com frio. Com relação a esse exercício todo, né? Que nós passamos agora. Eu só tenho uma palavra que resume tudo, todo o meu sentimento, em todos os passos, né? Resumindo, eu diria o seguinte: libertação. Perfeito. É a única coisa assim que dá para sentir e que eu consigo resumir em palavra: libertação. Só isso. Gratidão por compartilhar isso com a gente, Rê. Mais alguém? Carla? Ai, Vitor, para mim veio confiar, mas eu lembro de você falando assim, fiar com. Para mim é essa palavra que eu tenho que trabalhar em cima. E é o que vem aqui na mandala. Gratidão por poder compartilhar isso com a gente, Carla. Masako? Foi, para mim veio leveza, liberdade, permissão. Gratidão por poder compartilhar isso com a gente, Masako, obrigado. Vanessa? Sabe ursinhos carinhosos? Quando eles abrem um braço assim, sai aquele negócio, faz um... É isso. Gratidão por poder compartilhar essa imagem junto com essa sensação e essa emoção, né? Porque faz parte do processo também. Obrigado, Van. Rita de la Roca? Estar. Gratidão por poder compartilhar essa impressão com a gente. Rita, obrigado. Kelly? Para mim, vem assim, interno e o externo, força e você. O interno, o externo, e aí a gente perdeu, desculpe, não deu para ouvir. Interno e o externo numa comunhão.
numa comunhão. Tá. Força e robustez. Força e robustez, tá? Gratidão por compartilhar isso com a gente, Kelly. Uhum. Maria Silvia. É assim, confusão, mas ao mesmo tempo, assim, apesar da confusão, um clareamento de uma situação. Gratidão por poder compartilhar isso com a gente, Má. Uhum. Ficou alguém na fila que queria falar? Rita falou, Maria Silvia falou, Regina falou. Dolores quer falar? Fala, Dolores. Não estamos te ouvindo. Tá sem som. Abriu. Agora você tá Fechou. É. Tinha aberto, Dolores, está aberto. Experimenta falar. Não, você está desconectada. Alguma coisa está desconectada do. Uhum. Não estamos te ouvindo. Enquanto ela vai arrumando, Isilda, você tinha levantado a mão. Quer compartilhar? Quer? Sim, eu apertei errado, era para levantar a mãozinha, apertei errado. Eu vi que você levantou e aí se abaixou. Para mim veio amplitude, força e o todo. Que legal, obrigado por compartilhar isso com a gente, Isilda. Conseguiu? Não, a gente não está te ouvindo. Passou. Sabe o que você pode fazer? Escreve no chat. Escreve no chat ou então escreve lá no WhatsApp, no nosso grupo. Alguém quer comentar, falar alguma outra coisa que julgue ser importante nesse momento? Não? Tá, então... foi muito legal poder fazer essa tarde. É assim, a gente trabalhou aquilo que precisava nesse... Fala. Veio uma palavra agora. Poder. Poder. Legal, obrigado por poder compartilhar isso com a gente, Zilda. Foi muito legal a gente poder ter trabalhado esse exercício nessa tarde, e aí eu vou passar a lição de casa para os próximos episódios, tá bom? Não desvincule não, mas é porque eu vou parar a gravação, tá?